Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aqui quem fala é a irmã Maria. Eu vim aqui, mais uma vez, trazer uma palavra de Deus para você que está iniciando seu ministério, né? Porque todos nós tem o começo, né? Jesus começou a iniciar o ministério dele, já tinha uns 30 anos, né? Não sei quantos anos você tem, né? Mas essa palavra é para você que está iniciando seu ministério. Por que, irmã Maria, que você quer falar essa palavra? É porque, meus irmãos, tem muito levante quando você, aleluia, inicia seu ministério. Quando Deus começa a te usar, aleluia, é muitos levante. Então o Senhor quer falar contigo nessa tarde, para que você não venha parar, para que você não venha baixar sua cabeça por causa dos levantes. Porque, meus irmãos, naquele tempo, quando Jesus veio na terra, ele foi chamado de demoniado. Mas vocês têm que saber que ainda hoje Jesus é chamado de demoniado. Ainda hoje ele pega nome de demônio, de falso profeta. Ainda hoje Jesus pega esse nome. Por quê? Porque quando Deus te usa, que alguém se levanta, está se levantando contra ele. A palavra dele diz. Se alguém rejeitar o que nós está falando da parte dele, está rejeitando o próprio Deus. E a palavra também diz, meus irmãos, que aleluia, que o mundo não vai odiar você, vai odiar ele que está em você, porque é ele que fala das obras do mundo e as suas obras são más. Então essa palavra que eu vou trazer hoje aqui é para esclarecer a sua mente que está iniciando o seu ministério. Essa palavra, meus irmãos, é para você que está iniciando o seu ministério. Pai do Senhor, irmã Rosilene, me ajuda enviando a live para frente, irmã Rosilene, porque essa palavra de hoje, eu tenho alguns versículos aqui para falar para aquelas pessoas que estão iniciando o seu ministério, né? Porque como nós sabemos que quando nós começamos o nosso ministério, há muitos levantes, né? Então, se a pessoa não tiver firmada na rocha, tem entendimento daqui, ela volta para trás, né? Então me ajude aí, minha irmã, envie essa live para frente, envie em alguns grupos e vamos alcançar vidas que está iniciando o seu ministério nessa tarde, amém, minha irmã Rosilene? Seja bem-vinda nessa live, né? Eu e você também vamos aprender, porque quem fala é Deus na nossa boca, não é nós, né? É ele que fala em nossa boca. Então, eu e você também vamos aprender. E quem entrar aqui vai estar aprendendo com Jesus. Porque Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, né? E eu os aliviarei, né? E ele diz também, aprendam de mim, né? Que sou manso e humilde de coração. Então, nessa tarde, Jesus vai te ensinar, né? Jesus vai nos ensinar nessa tarde. Glória a Deus. E para começar, meus irmãos, por que eu vim trazer essa palavra aqui? Porque nós que buscamos o Senhor, nós sabemos que nós buscamos o Senhor, mas nós também ouvimos pregações de alguém. Nós ouvimos pregações de alguém, né? Eu mesmo gosto muito de ouvir o pastor Truvão. Meu ministério tem desenvolvido bastante desde quando eu comecei a ouvir ele. Por quê? Porque ele é um homem de Deus, ele prega dentro da palavra. Então, não é errado você pegar e seguir alguém no YouTube ou no Face, alguém que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, para que você venha aprender, né? Porque muitos usam aquela passagem de Davi, né? Que não pode pegar o que é dos outros. Não, quando Davi, ele não aceitou aquilo que Saul deu para ele, é porque ninguém dava nada por Davi, meus irmãos. E Davi era um homem preparado, ele tinha intimidade com Deus, então todos ficaram surpresos com a intimidade que ele teve, né? Foi tão forte que ele falou que ia aos filisteus em nome do Senhor, por isso que ele não precisava daquilo, né? Nós precisamos das armaduras do céu, de Deus e não de homens, né, meus irmãos? Então muitos não procuram entender aquela passagem e fica jogando, né, coisa nas pessoas, né, que não pode ouvir pregação, mas o Senhor vai abrir tua mente nessa tarde
né? Ele vai abrir tua mente nessa tarde, que tem coisas que ele faz por você, mas tem coisas que ele vai fazer através de você, né? Então é muito importante você ouvir essa palavra que eu vou começar agora, meus irmãos. Muito importante para você que está iniciando o seu ministério, viu? Muito importante mesmo, porque nós temos que estar firmado na palavra de Deus, porque assim como era naquele tempo, é nos dias de hoje. Você está pregando a palavra, mas sempre vai ter aqueles que vai se levantar, vai querer ensinar Jesus a pregar. Por isso que Jesus falou, né? Se eu digo a verdade, vocês não acreditam. Quem de vocês me convence de pecado? Né? Então, aquelas pessoas, eles estavam querendo ensinar Jesus a pregar, mas Jesus era a verdade. Jesus era o dono da sabedoria, Jesus era a verdade, ninguém convencia de pecado. Então, hoje também é assim. Deus está usando os vasos dele e tem outras pessoas que querem ensinar Jesus a pregar, meus irmãos. E ninguém ensina ele a pregar. E é sobre isso que eu quero falar. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor fala bem assim aqui, ó. Em Atos, vamos iniciar agora. Em Atos, aleluia. Parece que alguém está querendo entrar na live. Tem alguém que está querendo entrar, meus irmãos? Se tiver alguém, me fala, que parece que eu estou vendo aqui. Ou não sei se... Luciene Rodrigues. A paz do Senhor, minha princesa, tudo bem? Glória a Deus, eu tô bem também. Amém. Me ajuda aí com a irmã Rosilene também, minha princesa, a enviar essa live para frente, né? Para que nós venhamos alcançar vidas que vai ser alcançada por essa palavra, né? Para que eles não venham parar na caminhada, porque nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos, né, minhas irmãs, que levar a palavra de Deus é padecer, né? O próprio Deus falou isso para Paulo, né? Que ia mostrar para ele o quanto devia padecer por amor da palavra dele, né? E ainda hoje é assim. Nós que leva a palavra de Deus, quando nós leva a palavra de Deus, está produzindo vida a quem nos está nos ouvindo, né? E nós sofremos bastante, nós que leva a palavra de Deus, que faz a obra de Deus, nós sofremos bastante. Calúnias, né? São levantes de todos os lados. Mas o nome de Deus é glorificado sempre, né? Aleluia, porque quando ele também fazia a obra do papai, quando ele estava aqui, era levante de um lado e outro, para todo lado. Mas o nome de Jesus, de Deus, o Todo-Poderoso, era glorificado através das obras dele. Por isso que ele diz que tudo que nós pedimos em nome dele, ele dá, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Que é ele. Então vamos lá, minhas irmãs, vamos começar. Olha, a palavra do Senhor vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos. Em Atos 1 e versículo 1 também. Vai falar assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Meus irmãos, nós sabemos que o único que ensinava sem medo, né, foi Jesus. Jesus, ele fazia e ele ensinava também. Tanto ele fazia como ele ensinava. E foi o único que ensinou sem medo de alguém aprender e ir mais além dele, né? Aleluia, glórias a Deus. Amém, irmã. Amém. Então, Jesus foi o único que ensinou, minhas irmãs, sem ter medo de alguém aprender e ir mais longe. É isso que eu quero falar hoje. Isso que Jesus quer falar comigo e com você. Que você ouvir uma pregação de alguém não é errado. Sabe por quê? Porque se você for uma mulher que busca e um homem que busca, você não vai aprender só aquilo que você está ouvindo com o pastor Turvão ou com o pastor Eliseu. Não, você vai mais além, porque você está buscando, você não está só ouvindo. E a pessoa que busca de Deus, ela só ouve uma pregação porque ela tem interesse em aprender mais. Ela tem interesse em aprender. Quem tem interesse de aprender com Jesus, ele busca no secreto, que é na palavra entre ele e Deus, mas ele sempre procura ouvir uma pregação, ele sempre procura se envolver com as coisas de Deus. Aleluia. Então não é errado
Não é errado você ouvir uma pregação. Se você tem vontade de ser uma mulher de Deus que seja bastante usada na palavra, no louvor, então ensaie louvor, ensaie louvor. Aleluia. Ouça pregação. Não esqueça de buscar no secreto, para que você vá mais além. Porque nós que ouvimos uma pregação, buscam um louvor, Deus pode te dar a letra de um louvor. Deus pode te dar a pregação que Ele nunca deu para alguém. Aleluia, glórias a Deus. Como assim, irmã Maria? Vou te mostrar. Eu separei alguns versículos aqui para me mostrar para você que não é errado você buscar na pregação de alguém. Se você tem dúvida de alguma palavra na Bíblia, é só ouvir uma pregação de alguém em cima daquele versículo, que a pregação vai lhe ensinar o que aquela palavra quer dizer. Meus irmãos, e quando alguém, minhas irmãs e meus irmãos, falar para você, você está pregando a pregação de fulano, aí você responde, meu irmão, mas você também estuda teologia. Eu gosto mais de ouvir pregação, não gosto muito de teologia, não. Tem a resposta de Deus, meus irmãos, para que teu adversário caia por terra e fica confundido, né? Porque todos que pregam a palavra de Deus, meus irmãos, eles não buscam só no secreto, eles sempre aprendem com alguém. Sempre aprendem com alguém. É porque tem levante mesmo, não tem jeito, tem levante mesmo com nós que leva a palavra do Senhor, com nós que leva a mensagem do Senhor, tem levante mesmo, não tem como não ter. O próprio Jesus falou que não há servo maior do que ele. E ele foi perseguido, então também nós vamos ser. Então, o primeiro versículo que eu quero te apresentar nessa tarde se encontra aqui em Jeremias. Em Jeremias, se você quiser me acompanhar, abrir sua Bíblia aí. Em Jeremias, capítulo 36 e versículo 37. Olha aqui, não, versículo 27. Vai dizer assim: depois que Deus... Minhas irmãs, deixa eu fazer uma pergunta para você antes de eu ler essa palavra. Vocês estão me ouvindo bem aí na live? Aleluia. Olha, a palavra diz assim, em Jeremias, capítulo 33 e versículo 27. Vai dizer assim: minhas irmãs, você está me ouvindo bem? Alguém fala para mim se a minha voz está saindo bem aí, para você poder entender a palavra de Deus. Vai dizer assim, ó: depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escrita por Abaruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. O que essa palavra está dizendo aqui? Aqui, Deus está ensinando para mim e para você. Jeremias, ele ditava, ou seja, Deus dava as palavras para ele, Deus dava a pregação para ele, né? E Abaruque, ele escrevia, né? E olha só, eu vou te mostrar mais um versículo. Aqui, nesse versículo, Deus dava a palavra para Jeremias, né? E Abaruque escrevia, certo? Então, vamos aqui no 36 e 13. Fala assim: Milcaias anunciou todas as palavras que tinha ouvido quando Baruque leu o livro diante do povo. Olha só, ele não só escrevia o que Deus dava para Jeremias, as pregações que Deus dava para Jeremias, as palavras. A Baruque, ele não só escrevia, mas ele era que lia também. Ele lia. Então ali ele estava falando algo para as pessoas, uma pregação que não foi dada para ele mesmo, não, mas Deus deu para Jeremias, mas Deus estava usando era Baruque. É isso que Deus quer te mostrar nessa tarde, que tem coisas que Deus faz por você, mas tem coisas que Deus vai fazer através de você. Amém, meus irmãos? Então, é isso. Tem pregações que Deus vai colocar na tua frente para um dia tu pregar ela. Mas não significa que você está imitando alguém, não. É Deus. Deus deu aquela pregação para pastor Júnior Trovão ou pastor Eliseu para que você ouvisse
para que você fizesse uso dela, né? Então, é assim, meus irmãos. Não há nada errado em você ouvir uma pregação, principalmente no dia que você vai pregar. Ensaiar louvores. Eu louvo a Deus com louvores dos outros, porque até agora Deus não me deu nenhuma letra de hino. Então, os louvores que eu adoro o Senhor é com louvores de Amanda Vanessa, da Damares, com vários louvores, e nenhum é meu. Mas Deus deu para elas para que eu fizesse uso. Deus deu para elas para que você faça uso. Deus deu para elas para que Ele venha usar eu e você naquela canção, naquele louvor. Então tem coisas que Deus faz por você, mas tem coisas que Deus faz através de você. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. E bem aqui também, vamos para frente. Bem aqui também, 1 Samuel, vamos ler outro versículo aqui, amém? Vamos continuar. 1 Samuel, e capítulo 16, aqui, capítulo 16, é muito forte isso aqui, minhas irmãs. Capítulo 16, versículo 21, vai dizer assim, 16, 21. Assim Davi foi e teve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. O seu escudeiro. Meus irmãos, aqui Davi passou a ser escudeiro de Saul. Ele foi aprender com Saul, aprender. Entendeu? Davi passou a ser escudeiro de Saul. Deus tirou o reinado da mão de Saul, colocou Davi, mas Deus não usou, não foi um estranho não, para ensinar o que Davi precisava. Deus usou foi o próprio Saul. Depois que Saul estava um guerreiro bem-sucedido nas batalhas, foi que Saul veio a morrer. E o reinado veio ser todo de Davi. Então nós temos que entender isso. Deus usa até seu inimigo, porque Davi, inimigo que eu falo de alguém, meus irmãos, entenda. Não é o seu inimigo o diabo não, tá? Porque do diabo você não aprende nada, ele é o pai da mentira. Então, assim, Saul, ele se tornou inimigo de Davi. Mas primeiro, Deus colocou ele lado a lado com Saul, botou Davi lado a lado com Saul para aprender tudo o que Davi precisava. Então, Davi, você pode ler a passagem todinha, que você vai ver que ele começou até a ter inveja de Davi. Saul começou até a ter inveja. Ele começou até a ter inveja de Saul, de Davi. Por quê? Porque Davi estava com Deus. Deus era com Davi. Agora, para você entender, Deus era com Davi, certo? Então, poderia Davi aprender sozinho, né? Mas não, meus irmãos. O significado de Deus estar com você não significa que você não precisa de alguém para aprender as coisas do céu. Não. Você sempre vai precisar de alguém. Deus sempre vai usar alguém para te ensinar o que você precisa saber. Aquilo que você tem dúvida da palavra. Foi isso que aconteceu com Davi. Deus escolheu ele, Deus era com Davi, mas mesmo assim ele precisou de Saul. Ele aprendeu com Saul a guerra, aprendeu ser um guerreiro valente, entendeu, meus irmãos? Então nós sempre vamos aprender sim com alguém. Então quando alguém for falar para você eu não gosto de ouvir pregação não, que eu tenho que aprender só, aí você responde isso para ele. Você responde isso para ela, olha, nós temos que aprender um com o outro, porque Jesus usa a nossa boca. Então, nós temos que aprender um com o outro, né? E bem aqui, mais um versículo que eu quero te apresentar também. Bem aqui em 1 Samuel também. E capítulo 17, versículo 28, vai dizer assim. Vocês estão prestando bem atenção, né, minhas irmãs? Aí vai dizer assim, ó. 28. Olha só.
1 Samuel, depois eu vou falar para você ler depois. 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 28. Vai dizer assim, ó. Então Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Então tem muita gente que não dá nada por você. Muita gente não dava nada por Davi. Esse homem aqui quis impedir, falando que ele era mau, presunçoso, né? Que ele não tinha sabedoria, que ele não sabia enfrentar aquele Golias. E ele estava enganado, porque ele não sabia a intimidade que Davi tinha com Deus, né? Aqui era o irmão dele. Então você pode ver. Os levantes contra José foi com os irmãos. Levante contra Davi foi os irmãos também. Então você tem que entender que os levantes contra a sua vida não vai vir lá de fora, não. Vai vir de dentro da sua igreja. É de dentro da sua igreja que vai vir. Não é de lá de fora. Então de vez em quando você vai escutar umas piadinhas no microfone. Então por isso que o Senhor está te ensinando nessa tarde. Para quando você ouvir essas coisas, você não se entristecer. É sinal que você está dando fruto. É sinal que Deus está na sua vida. É sinal que realmente é Deus que fala na sua boca. Por isso que você está sendo perseguido. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Então você pode ver que esse homem aqui chamou ele de tudo isso. Chamou mal, né? Que ele veio lá só para ver a batalha, né? Mas ele se enganou. Porque Davi foi para enfrentar mesmo Golias. E ele venceu. Porque todos ficaram surpresos, porque não imaginaram que um menino tão pequeno daquele ia conseguir derrotar um Golias que tinha não sei quantos metros de altura. Então, não é tamanho, é a intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, meus irmãos, é bom demais. Minhas irmãs e meus irmãos, outra coisa que eu quero falar, não fiquem tristes quando você não estiver tendo oportunidade na sua igreja. Enquanto você não está tendo oportunidade na sua igreja, você vai, buscando, se revestindo, para no dia que você pegar o microfone, ter palavras do céu na sua boca. Ter palavras do céu, né? João Batista, quando ele pregava, as pessoas se arrependiam. Quando ele abria a boca, o céu abria junto. Deus falava na boca dele. As pessoas se arrependiam, né? Então, meus irmãos, outro versículo que eu quero deixar para vocês também, né? Sobre isso. Outro versículo. Depois você pode ler tudo na sua casa, viu? Eu não tenho medo de alguém mais além do que eu, não. É aqui. Êxodo, vai lá na sua Bíblia. Êxodo, capítulo 4 e versículo 16. 16. Vamos lá ver o que tem lá? Vamos lá ver o que tem lá. Vamos ver o que tem lá, né? Êxodo, capítulo 4 e versículo 16. Vai dizer assim, ó. Ele falará por você ao povo, né? Ele será como se fosse a sua boca, né? E você será para ele como Deus. Aqui é Deus falando com Moisés, porque Deus fez um chamado a Moisés e ele botou meio mundo de obstáculo. Aí teve uma hora que ele falou: Senhor, mas quem sou eu? Não sei nem falar. Eu não sei falar. Então Deus colocou Arão junto com ele. Para você ver, quando Deus te chama, não tem desculpa de você fazer a obra de Deus. Não tem desculpa. Por exemplo, Deus te chamou, você não sabe ler, mas você tem ouvido para ouvir, né? Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, ele disse para Moisés, Deus falou para Moisés que Arão ia ser como a boca de Moisés, né? E Moisés ia ser como Deus para Arão. Por quê? Por que que Deus falou
que Moisés ia ser como Deus para Arão, porque as palavras, a pregação, Deus dava era para Moisés, não era para Arão. Mas Arão ia fazer uso delas, As mesmas palavras que Deus dava para Moisés, aí Moisés falava para Arão e Arão falava para o povo. Então é isso que você tem que entender. Não fica triste quando alguém ficar dizendo, ela só prega bem porque ela escuta pregação de fulano de tal. Não se entristeça. Nós temos que ouvir mesmo. Nosso telefone tem que estar cheio de coisas de Deus mesmo. Ouvir pregação, louvor, né? Só que não fica triste, porque você sabe muito bem que quando você está pregando, é algumas palavras que o Senhor traz na tua memória para tu falar naquele momento da pregação. Mas a pregação, a maioria, é tua mesmo que Deus te dá. Então não fica triste. Quando nós ouvimos uma pregação, é porque no meio daquela pregação, minhas irmãs, tem alguma palavra que o Senhor vai querer falar naquela noite que você vai pregar. Não significa que você vai pregar a pregação toda que você ouviu, não. Você vai pregar a pregação que Deus te dá. Só que vai ter palavras que o Senhor, bem no meio da pregação, vai fazer tu lembrar, para tu falar naquela noite, porque precisa de alguém ouvir. É isso. É isso. É isso que o Senhor tinha para falar com todos nós nessa tarde. Não se entristeçam. Não ficam tristes quando alguém ficar botando defeito no seu ministério. Não se entristeça, não. Tá? Nós precisamos um dos outros mesmo. Nós temos que amar um ao outro. Aí eu tava pensando sobre isso, porque isso já aconteceu comigo também. De eu escutar coisinha na igreja, no microfone mesmo, né? Isso já teve de acontecer comigo, né? E no dia que aconteceu, Deus passou a noite quase toda me falando sobre isso. Eu quase nem dormi, Deus me falando as coisas. Deus me falando. Não, filha, tem coisas que eu faço por você, mas tem coisas que eu vou fazer através de você, né? Deus me revelou muita coisa, minhas irmãs, muita coisa mesmo. Então, quando Ele te revela algo, Ele te dá as palavras, os versículos, porque Deus não é Deus de confusão, né? Então é isso, minhas irmãs. Não vamos temer, né? E você tem que entender que quando você dá revelação para alguém, né? Se for uma revelação boa, de bênção, todo mundo recebe. Não vai ter levante contra a sua vida. Mas dá uma revelação de exortação para tu ver. Dá uma revelação de exortação para você ver. Né? Isso não é Deus, não. Deus não avergonha ninguém. Minhas irmãs, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer que Deus não avergonha ninguém, né? Que Deus não avergonha ninguém. Eu já ouvi muita gente falar isso. Só que eu fico calada, só ouvindo. Porque se você está por dentro da palavra, você sabe. Deus não avergonha, não. Você que está honrando Ele, jamais Deus vai te avergonhar. Deus vai honrar quem não está honrando Ele? Não, Deus deixa o inimigo fazer o que quer. Por quê? Porque você não está dando atenção para o que ele está falando. Então, né? Porque tem gente que fala assim, não, né? Deus não, né? Porque Deus não avergonha ninguém, não. Se você está no erro, está fazendo algo de errado, ei, quero te dizer que Deus revela o profundo e o escondido. O profundo e o escondido, você está fazendo escondidinho achando que ninguém está vendo, ó. Mas Deus está vendo, então Ele toma um vaso um dia, viu? E Ele não fala, né, quando você estiver sozinho, não. Deus toma um vaso quando está no meio da igreja, né? Então, assim, se você não quer ser avergonhado, então procura se consertar diante do Senhor, procura fazer as coisas direito, né? Porque se você estiver jogando e as coisas de Deus por aí, pode ter certeza que Deus um dia vai tomar um vaso, viu? E você vai ser avergonhado sim, viu? Você vai ser avergonhado sim, senhor. Sim, senhora, sim, senhor, viu? Se nós fazer errado, Deus um dia toma um vaso e fala mesmo. Ei, Deus manda te dizer, ó, larga isso, isso, isso. Deus fala assim, meus irmãos. Deus fala assim. Aí tem gente que fala, Deus não avergonha ninguém não, tá bom. Então Deus vai honrar, né? Deus honra, né? Pois é. Aí fala assim, minhas irmãs, meus irmãos, fala assim. Não, se fosse Deus, Deus ia deixar para falar, revelar uma outra hora, não. Se Deus quisesse revelar para você
Ainda mais quando você conhece a pessoa. Se Deus não avergonhasse ninguém, se Deus não avergonhasse, Deus, ele ia te revelar, sabe quando? Quando ele está na tua casa ou quando você visse ele por aí. Por que que Deus revelou só na hora lá que você estava com o microfone na mão? Por quê? Porque eles têm que saber que Deus é Deus. E ninguém zomba do nome dele, ninguém zomba com as coisas dele. Entendeu, minhas irmãs? Então tem gente que ainda hoje chama Jesus de demoniado, que é demônio, que não sei o quê. Entendeu, minhas irmãs? Tem pessoas que você conhece, convive com elas quase todo dia e Deus não te fala nada. E no dia que você está pregando a palavra de Deus ou louvando, Deus te toma e dá uma revelação daquilo que ele está fazendo errado. No meio da igreja. Por que que Deus não deu antes? Será que Deus não é vergonha? Será que Deus vai honrar quem está desonrando ele? Não, minhas irmãs. Que eu saiba, Deus opera na justiça. Deus não opera no pecado. Deus opera na justiça. Então, Deus revela sim o seu erro. Deus revela sim o seu podre. Deus revela sim. Aonde ele quiser, ele revela. E se ele revelou aquela hora que você está na igreja, que você pegou o microfone, pô, não tenha medo não. Tem que falar naquela hora, porque se fosse para você falar outra hora, quando ele na sua casa, Deus te revelava. Entendeu? Se Deus revelou foi na hora do culto, na hora que você estava pregando ou tendo a oportunidade, pô, vai lá no banco dele e fala, não temas não. Porque Jesus que deixou escrito, não temas. Não temas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus vai dizer, não tenha medo deles. Senhor Jesus fala bem assim, ó, não tenha medo deles, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por que que Deus falou, não tenha medo deles? Por que que Jesus primeiro falou assim, não tenha medo deles, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado? Por quê? Porque Jesus vai revelar bem na hora que tiver um monte de gente mesmo. E se você for medroso, você não vai ter coragem de falar mesmo, não. Jesus vai falar bem na hora que tiver mesmo um monte de gente, que é para ele saber que Deus é Deus e com Deus ninguém brinca. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Principalmente se for alguém que você já conhece. Só por aí você tira. Se fosse para Deus falar no escondidinho, ó irmão, eu te chamei aqui no secreto porque Deus quer que eu fale isso. Não. Se Deus revelou foi na hora. Você conhecendo a pessoa há muito tempo. Direto fala com ela, tem contato, Deus não te revela nada. No dia que você está falando no microfone, na igreja, naquela hora que Deus te revela, então você tem que falar. Você tem que falar. Jesus falou, não tenha medo, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então não tenha medo, meus irmãos. Não tenha medo, minhas irmãs. Se Deus revelou naquela hora, é para você falar naquela hora. Entendeu? É por isso, minhas irmãs, que Paulo diz para nós que é alguma coisa na obra, ou presbítero, ou pastor, ou diácono, não pode ser novo convertido, porque é perigoso de voltar para trás. Porque, minha irmã, meus irmãos e minhas irmãs, o negócio não é fácil, não. Para você que vive na verdade, fala a verdade do Senhor, você vai ser apredejado mesmo. Você vai ser apredejado. Entendeu, minhas irmãs? Entendeu, meus irmãos? Então, se você não sabia que Deus não avergonhava, então fique sabendo agora, viu? Fique sabendo agora. Não tenha medo. Jesus primeiro disse, não tenha medo. Se Deus te revelar na hora, fale. Tá bom? Não esqueça disso. Se fosse para você falar em outro momento, Deus tinha revelado em outro momento, mas ele revelou foi na hora lá, então você tem que ir e falar. Porque Deus é que é Deus. Deus é Deus. Não há outro como ele, não há outro semelhante a ele. Entendeu, minhas irmãs? Então é isso. Eram essas palavras que o Senhor tinha para falar no meu e no seu coração. Até eu aprendi mais também. Eu falei com uma pessoa essa semana para ficar vigilante. Ela me disse que às vezes não é ela. Não é ela, no Senhor. Ela queria bater em uma pessoa. Pois é, minha irmã. Pois é. Pois se Deus falou a senhora falar para ela vigiar, é porque Deus sabe o que o diabo quer fazer com ela, né?
Então é isso aí, não tenha medo de falar o que Deus manda, não tenha medo de falar a verdade do Senhor Jesus, ou seja, na palavra ou na profecia, porque Deus fala pela palavra de Deus e fala também por meio do profeta. Então, se você é um profeta do Senhor, não tenha medo de falar na palavra, não tenha medo de falar quando Ele te mandar falar na revelação, não tenha medo, viu, meus irmãos? Não tenha medo, porque se você ficar com medo, Deus vai fazer você ficar atormentado e avergonhado no meio de gente, né? Jesus falou isso, Deus falou isso para Jeremias. Eu não tô lembrada aqui não, qual é o versículo, mas Deus deixou bem claro para ele, não tenha medo. Porque se você tiver medo deles, eu farei com que você fica... minha língua não dá bem para chamar. Eu farei com que você fica atormentado, avergonhado. Nós temos que temer o Senhor mesmo, meus irmãos. Nós temos que temer o homem não, nós temos que temer a Deus. Por isso que ele já deixou claro, não tenham medo, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, se você não quer ser avergonhado, então faça as coisas direito diante do Senhor. Faça as coisas direito. Entendeu? Se você não quer ser avergonhado, trata de praticar a verdade do Senhor. Não fica pregando no microfone e brincando com as coisas de Deus, não. Porque um dia ele toma um profeta e te avergonha mesmo, no meio da igreja. Ele faz isso mesmo, Deus faz. Vem falar pra mim que não faz, Deus faz sim, só se você não tá dentro da palavra. Pois é. Então, vocês que entrou agora, eu já tô encerrando, amém? Mas se vocês quiserem ouvir a pregação todinha pra entender melhor, aí você entra aí de novo depois, que eu vou salvar ela aqui no Face. Aí vocês podem ouvir de novo, vocês que entraram agora, tá? E envia pra frente, para que outras pessoas venham aprender também, tá bom? Minhas irmãs, muitas das vezes eu repito, sabe por quê? Porque eu aprendi isso com Jesus. Jesus repetia as pregações dele. Você pode ver que em João, Mateus, Lucas, a mesma palavra que Jesus falava em Mateus, ele fala em João, em Lucas. Ele repetia, entendeu? Ele repetia. Só que cada repetição da palavra de Jesus, mas já era com algo mais diferente um pouquinho, mas ele repetia. Então eu também repito, para que você entenda melhor, entenda bem direitinho. Entendeu, minhas irmãs? Eu gosto de explicar bem. Eu gosto de explicar bem porque eu aprendi o que eu aprendi hoje, porque alguém também me ensinou. Entendeu? Por isso que Deus veio me trazer hoje para trazer essa palavra para ti. Você que está no seu ministério, que ficam falando para você não ouvir pregação. Entendeu? Aí, enquanto esses que estão falando para você não ouvir pregação, eles estão lá na teologia escondidinho. Aí, na teologia, não tem como saber se a pregação é de alguém, porque é escrito, não é falando ao vivo. Falando ao vivo, igual na pregação, muita gente vê. Então, por isso que vão saber que você está pregando a pregação de alguém. Entendeu? Então, quando alguém falar isso para você, você pode responder. Entendeu? Eu ouço mesmo pregação, porque o meu desejo é aprender cada dia com Jesus. Amém? Minhas irmãs, fica com Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada uma de vocês, amém? Envia essa live para frente, para os seus grupos, pelos zap, os grupos que você tem, e escreve algo que Deus colocar no seu coração, sobre o que Deus está falando aqui, para que a pessoa veja e entra pelo título, amém? Fica com Deus, a paz do Senhor, minhas irmãs. A paz do Senhor, irmã Rosilene, irmã Luciene. Fica com Deus.